Olá, paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui com a lição de número 10. Estou em falta com algumas lições, ok? Mas vou voltar a publicar mais uma vez, né? Aqui quem vos fala, irmão, já é o Cândido, dirigente de uma das escolas dominical, daqui de Caruaru, com pastores, ok? Meu pastor presidente é o José Alves, um pastor local, Samuel de Oliveira. Eu estou em falta porque eu estou trabalhando aqui no meu estúdio para o meu trabalho, né, que eu gosto muito de estar com os irmãos, e estou a concluir. Quando concluir, eu mostro para os irmãos. Na realidade, aqui está uma bagunça, mas senti a vontade de publicar esta lição de número 10 e estamos aqui. A lição de número 10, que nós iremos estudar no dia 3 de setembro de 2017, ela tem um título: As Manifestações do Espírito Santo. É este que nós vamos estudar, a manifestação ou as manifestações do Espírito Santo. O texto áureo diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39. A verdade prática diz: cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuído pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, ou seja, na igreja para a sua edificação, amém? Eu estou tentando entrar online no Facebook, mas está sendo um pouco complicado, amém? A leitura bíblica em classe está contida no livro de Atos, capítulo 1, versículo até o versículo 6, capítulo 2, versículo 1 até o verso 6. Depois nós vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso do 1 ao 7. É longa a leitura, mas vamos ler junto comigo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Vamos para Coríntios? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conformes eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Vamos aqui. O objetivo geral da lição é mostrar que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais estão disponíveis a todos os crentes. Nós vamos estar com a lição dividida em 4 pontos. O primeiro é apontar as implicações doutrinárias da descida do Espírito Santo, e do segundo explicar a natureza das línguas. No terceiro, nós vamos mostrar o significado e o propósito do batismo no Espírito Santo.
E no quarto nós vamos afirmar a atualidade dos dons espirituais. É uma lição extensa, mas nós vamos lá. A semana passada nós estudamos uma lição super importante que falava sobre a necessidade de termos uma vida santa. Necessidade, irmãos, é aquilo que a gente precisamos e que nós estamos em falta. E desta feita, hoje nós vamos estudar a manifestação do Espírito Santo. Amém? Quem ainda não recebeu o Espírito Santo, saiba que aqui nós aprendemos muitas e muitas coisas. Amém? Vamos à introdução. As manifestações de Deus, aliás, do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes porque se tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e cada crente individual nunca cessou. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristãs corrobora essa verdade, e é sobre isso que trata o nosso estudo de hoje. Veja que o assunto que nós vamos estudar hoje, ele é um assunto que nós vimos no início da igreja, no dia do Pentecoste, e este é um fato que acontece até hoje. Nós estamos aí, estudando algo que está sempre presente conosco nos dias de Pentecostes, dos dias em que Deus ele opera no nosso meio, tá certo? São evidências, não são história, porque eu não sei você, mas eu sou batizado no Espírito Santo e dou graças a Deus por isso e convido você, se você quiser, a buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí você vai ver que é evidência e é possível nós alcançarmos o batismo com o Espírito Santo. Vamos ao primeiro ponto. A descida do Espírito Santo. A experiência do Pentecoste, vamos lá. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo. João Batista diz: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Mateus capítulo 3, versículo 11. Há inúmeras interpretações dessa passagem. No entanto, o próprio Senhor Jesus se referiu a esse batismo como a promessa do Pai, em Atos capítulo 1, verso 4. E acrescentou, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Veja que João, quando ele apareceu como precursor de Jesus, como uma pessoa que estava preparando o caminho para Jesus, João começou com uma inovação. Nós não encontramos esta novidade de João, este evangelho, no Velho Testamento. Até Mateus não existia esse negócio de batismo. Existiam profetas, existiam os seus ministérios, mas batismo com água não existia. Aí João aparece batizando com água para a remissão de pecado. Eu vou abrir um parênteses aqui. O batismo é um sepultamento de pecado, ou seja, o homem velho vai ser sepultado. A Bíblia diz assim que é necessário nascer de novo. Nascer, ela revela que é necessário nascer da água e nascer do Espírito. A gente vamos descer as águas, sepultar o pecado, e quando levantamos como um homem novo, revestido de poder e de graça. Amém? Então, uma criança, para ser batizado, é necessário confessar o pecado, os seus pecados, os pecados que foram cometidos. Então não existe essa de batizar crianças com menos de 8 anos, porque como a criança vai saber porque está
sendo batizados, porque eles desceram as águas, se eles não sabem nem o que é pecado. Então é necessário primeiro saber o que é pecado para ser batizado nas águas. Amém? Por isso que antes de ser batizado é necessário aceitar Jesus Cristo, receber o seu perdão para descer as águas, sepultar o pecado e nascer de novo pelas águas. Amém? Essa declaração vincula Mateus capítulo 3, verso 11, com a experiência do dia de Pentecostes relatada em Atos capítulo 2, verso 2 até o 4. A prova disto é que o apóstolo Pedro identificou a experiência de Cornélio, Atos capítulo 10, verso 4 até 46, com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor Jesus em Atos capítulo 11, versículo do 15 até o versículo 17. Amém? Então veja que esta experiência do Pentecostes, ela começa sendo anunciada por João, e Jesus ele continua dizendo que iria acontecer em breve, só que Jesus tinha que subir aos céus para o Espírito Santo descer e cuidar da igreja. Amém? Vamos continuar. Batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Veja, nós temos o batismo nas águas. Aqui aí, a pergunta é essa: batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Vamos lá entender? As duas traduções são legítimas à luz da gramática grega e aceitável de acordo com o contexto. A ideia do batismo no Novo Testamento é de imersão, submersão. Batismo, imersão ou submersão. Amém? A Almeida Revista Atualizada tem uma nota em Mateus capítulo 3, verso 11 e em Atos 1:5, informando com ou em. E a Nova Versão Internacional também traz uma nota similar. A versão Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira emprega batizar em água e batizar no Espírito Santo. Nas referidas passagens, respectivamente, nós adotamos em águas e no Espírito, pois com poder parecer aspersão, o que contradiz a ideia de imersão. Veja a expressão, mesmo sem condenar as duas, mas nós dizemos, nós somos batizados em águas e no Espírito Santo. Amém? Ou seja, o Espírito Santo, ele envolve a nossa vida e permanece para sempre, enquanto nós estamos dando lugar, estamos alegrando, estamos obedecendo, ele está em nós. Amém? Os sinais sobrenaturais. Vamos lá? Há 3 sinais que mostram as ações sobrenaturais do Espírito Santo por ocasião de sua descida no dia de Pentecostes. O som como de um vento, Atos capítulo 2 e 2. A versão das línguas repartidas como que de fogo, 2 e 3. E falar em línguas, 2 e 4. Os 2 primeiros sinais jamais se repetirão, pois foram manifestações exclusivas que tiveram como objetivo anunciar a chegada do Espírito Santo. Alguém tão importante quanto o Filho, cuja encarnação e nascimento em Belém, ainda que extraordinário, porque o Verbo se fez carne. Vamos aqui entender rapidinho. Quando Jesus nasceu, nós vemos que teve uma manifestação, né? Nós sabemos que os anjos se manifestaram e uma estrela apareceu no céu guiando os magos, né? Essa manifestação do poder, o Filho de Deus nasceu na terra. E aqui ele fala sobre os sinais sobrenaturais. Os 2 primeiros foram, o primeiro foi o vento, aquele vento, um vento impetuoso que encheu toda a casa, e línguas, a visão das línguas repartidas como que de fogo. Amém?
aliás, deixa eu ver aqui. Os sinais, 3 sinais que mostram as ações sobrenaturais do Espírito Santo por ocasião da descida do dia de Pentecoste: o som como de um vento, a visão das línguas repartida como que de fogo e o falar em línguas. Veja que o comentarista fala aqui que o vento em veemento e a visão de falar em língua, esses 2 elementos primeiros, eles existiram de início porque para manifestar a descida do Espírito Santo e habitar em nós. Amém? E habitar em nós. Aí aconteceu este vento em veemento impetuoso, foi uma única vez, né? E a visão de línguas repartidas também no nosso meio, como que de fogo, né? Agora, o falar em línguas permanece até hoje, porque é o sinal de que recebemos o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então vamos aqui. Alguém tão importante quanto, vamos continuar, não tiveram sinais semelhantes além de marcar a chegada do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, as manifestações sobrenaturais também inauguraram a igreja. Assim, o som soava como vento, mas não era vento. E da mesma forma, a visão não era fogo, mas lembrava o fogo de Deus. Foi um acontecimento singular, algo que aconteceu uma única vez. Ou seja, os apóstolos foi quem provaram, né, desse grande dia, desse grande acontecimento, a chegada do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo e o seu habitar no nosso meio. Então, o que aconteceu lá não acontecerá nunca mais, né? A não ser nós recebemos em nossos corações o batismo com o Espírito Santo. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para nós pular para o nosso próximo ponto, que não acontece mais esse vento em veemento impetuoso e a visão de falar em línguas. Isso não acontece mais hoje. Mas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo no início, é algo singular também, porque é como nós recebemos a primeira vez aquele Espírito Santo, aquele algo gostoso que nós muitas vezes não queremos nem nos controlar, ou seja, não sabemos nos controlar, porque é algo glorioso, é algo sobrenatural que experimentamos dentro de nosso ser. Por isso, a manifestação do Espírito Santo dentro de nós também é da mesma forma. Nós não conseguimos nem expressar assim como chegou, mas sabemos que recebemos algo muito bom a ponto de dizermos, alguma coisa aconteceu conosco, algo diferente, algo sobrenatural, porque eu falei algo diferente ao receber algo muito importante dentro de nós. Quer experimentar? Busca só um pouco que tu receberá. Amém? Vamos aqui ao segundo ponto, ao segundo tópico, a natureza das línguas. Amém? Primeiro, a fonte, ou seja, a fonte. As línguas do Pentecostes eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, versículo 2, ou capítulo 2, versículo 4. O termo grego para outras, aqui é héteras, de héteros, outro de tipo diferente. Há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, o que torna a evidência visível e contundente. A outra evidência está presente na audição e não simplesmente na fala, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Lucas defende ou repete essas informações por mais 2 vezes, e no versículo 8 e 11. E no versículo 11 ele acrescenta: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Veja que
Quando eles se expressaram dizendo assim, eles estão falando em outras línguas, ou seja, em línguas que jamais foram vistas. Quando eles ouvem as interpretações, ele entende cada um em suas línguas, mas os discípulos eram judeus. Então eles estavam falando em línguas diferentes, em seguida falaram em línguas que davam para entender, ou seja, o Espírito Santo fazia uma transformação naquele falar e cada um compreendia aquilo que eles recebiam do Pai e falavam em mistério. Amém? A glossolalia. Vamos lá. É a manifestações das línguas estranhas no batismo no Espírito Santo, bem como das línguas como um dos dons espirituais. Trata-se um termo técnico de origem grega, glossa, língua, idioma, e da lália, modo de falar. Veja que glossolalia, primeiro glosso, né, idioma, e de lália, modo de falar. Ou seja, eles falavam diferente, né? Conjugado, linguagem, substantivo derivado do verbo grego lalein, falar. A expressão lalein, glossais, falar línguas, é usada no Novo Testamento para indicar outras línguas. É importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecostes são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, verso 28, depois 14, 2. Ambas são de origem divina e sobrenaturais, mas são diferentes apenas quanto à função. Veja aqui que a expressão, o modo de falar, é o mesmo que nós encontramos em Coríntios como dons espirituais. Nós vamos entender o que é dons, né? Vamos aprender o propósito dos dons, vamos receber, amém? Eu vou tentar explicar aos irmãos mais rápido, pois eu estou com pouco tempo, mas vamos aqui, sua continuação. O falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, veja que era diferente, não era de todo jeito. Eles falavam em outras línguas, mas a língua que eles falavam era originada pelo Espírito Santo, ou seja, do Espírito Santo era de onde vinha, era dele que vinha o falar em outras línguas, ou seja, não era ninguém que ensinava, era o Espírito Santo de Deus. Amém? É a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa experiência se repete na história da igreja. Isso aconteceu na casa do centurião Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 10, versos 4, 5, 4, 6. Exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes. Outra vez, o mesmo fenômeno acontece com a chegada de Paulo em Éfeso, em sua terceira viagem missionária. As línguas, as profecias e as ciências são válidas para os nossos dias, mas vão cessar por ocasião da vinda de Jesus. Amém? Veja que em Cornélio, na casa de Cornélio, quem estava lá, eles se gloriaram, ou seja, se alegraram por isso, porque eles estavam magnificando o nome do Senhor e estavam falando em línguas que eram originadas pelo Espírito Santo. Estavam falando em outras línguas. E também aconteceu com Paulo na chegada dele em Éfeso, né? Quando eles começavam a falar do poder de Deus, aí também havia um manifesto da graça de Deus e o falar em mistério.
Amém? Aí o comentarista diz aqui que esta graça, ou seja, esse batismo, ele é vivenciado pelos crentes, a igreja de Cristo até o dia de hoje, e este batismo, esse mistério só vai cessar com a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus levar a igreja, quem vai falar mais em mistério, né? Nós vamos estar todos com Cristo, não vamos mais ter mistério, né? Pois vamos estar com Ele. Amém? Vamos ao terceiro tópico: significado e propósito. Vamos lá? O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Aí é que é uma pegada. Trata-se de bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito promove novo nascimento, que é um ato direto do Espírito Santo. O pecador recebe o Espírito no exato momento em que aceita de verdade a Jesus. Os discípulos de Jesus já tinham seu nome escrito nos céus e igualmente tinham o Espírito Santo mesmo antes do Pentecoste. Veja em João João 3, verso 6 ao 8, tem Éfeso 1:13 e Lucas capítulo 10, 20. Veja aqui, quando nós levantamos as mãos, eu vou falar agora no presente, quando nós levantamos as mãos, quando aceitamos Jesus de verdade como único e suficiente Salvador das nossas almas, já recebemos o Espírito Santo. Amém? Nós vamos na definição e propósito. Veja que quando Jesus, você vai ler a passagem, você vai encontrar que Jesus permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na vida dos discípulos. Ou seja, eles já receberam o batismo com o Espírito Santo. Amém? Vamos continuar aqui. Definição e propósito. O batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar as obras da expansão do Evangelho em todo o mundo. Veja uma coisa. Existe o recebimento do Espírito Santo, que é quando nós levantamos as mãos e aceitamos a Jesus. E existe o batismo com o Espírito Santo, onde ele se revela em nós, tá certo? Mostrando